Boa noite, galera, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Marcos. Hoje vamos começar mais um podcast aí da equipe Taco, né não, Gelo? Sim. Mas antes eu vou agradecer a Sara Lima Foto e Filmagem, o Grupo Família Reis, a Malha Bike, a Seguralta, o Grupo Exigni Comunicação Visual, a V7 Bicicleta e TWA Esportes. E aí, galera, beleza? Todo mundo já me conhece, eu sou o Gelo. Hoje a gente vai entrevistar um cara que entende muito sobre bike, um cara que é especialista no assunto, esses caras que pedalam com o popô do lado de fora aí. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Davi. Davi, conta um pouco pra gente, primeiro, quem é o Davi? Quem é o Davi? O Davi é marido, é pai, sou um filho também, né? Claro. Né? E meu nome é Rodrigo Davi, né? Todo mundo me chama de Davi. Eu sou formado em Educação Física, tá? Então eu tenho licenciatura e bacharelato em Educação Física. Sou pós-graduado em Biomecânica e Treinamento. Tá? Então, esse sou eu. Não, peraí, então eu vou lá pegar o manual para... Eu acho que eu não vim despreparado hoje, gente. Bom, Sara, manda aí o Google aqui no iPad aqui pra gente, por favor, que eu acho que deu bugou aqui. Não, é nada. Cara, eu sou educador físico, trabalhei na parte de academia há muitos anos, cara. Fui coordenador técnico de uma das maiores academias aqui de São Paulo, um grupo muito grande, e eu tinha 126 professores que eu coordenava. Assim, falei, é uma vida legal, assim, mas assim, eu comecei a ficar doente, meu pai ficou doente, e aí eu peguei mudei de vida, né? E aí foi aí que a bike começou a me picar, né? Eu fui coordenador técnico durante 18 anos. Nossa, estressei. Estressei. E aí como que entrou a... Então, aí começou aquele negócio, vamos fazer um rolezinho, vamos pedalar. E pedala, peguei aquela bike velha, era o 26, que tava em casa, vamos lá. A maioria, né, começa 26. Vamos dar uma voltinha, cheia, vai aqui. Eu chamo a bicicleta do Homem-Aranha, cheia de teia de aranha. Cheia, não. A corrente nem, toda bagunçada. Eu falei, vamos ver o que dá. Me largou na mão no meio do caminho. Eu falei, porra, assim não dá. Aí você fala, deixa eu ver um negócio. Aí você começa a entender e estudar algumas coisas. Eu falei, porra, cara, eu tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor ali. O que tá acontecendo, cara? Alguma coisa tá errada. Eu não tô bem na bike, não tá bom. Eu não quero parar de pedalar porque eu sinto dor. Né? E eu falei assim, tô com a faca e o queijo na mão, cara. Entendo de biomecânica, ou seja, que a mecânica de como o corpo funciona. Como é que o músculo, os tendões e o osso e as articulações, elas reagem em condição de movimento. Ponto, é isso. Entendeu? Então a gente começa, eu falei, caramba, alguma coisa está errada. Precisa existir alguma coisa, né? Naquela época eu nem sabia o que era bike fit. E muita gente hoje nem sabe o que é bike fit. Eu falei, caramba, precisa ter alguma coisa. Aí eu estava nessa transição de carreira, né? Aí eu comecei a voltar, aí ficava naquele, puta, o que eu faço? Como é que eu vou? E eu dei uma enrolada, vou falar a real, eu dei uma enrolada para entrar no ramo da bike. E pedalava, tal, mas pedalzinho curto, não que nem hoje, que a gente pega, vamos para Aparecida, vamos rodar 100 km, vamos fazer uma prova de mountain bike, que agora muitas empresas legais, é legal pra caraca isso, né? Tá crescendo demais, cara. E aí eu peguei e falei, peraí, deixa eu entender como é que funciona a bicicleta. Como é que funciona a bicicleta? Pegar uma bicicleta e fazer um ajustezinho com uma chave de fenda e um martelo é uma coisa. Hoje em dia, o negócio evoluiu pra caraca, meu. Se você não tem ferramenta... Pra outro nível. Outro nível. Se você não tem ferramenta correta para trabalhar, você presta um mau serviço. Você não tira mais o pé de vela com a taiadeira e a marreta. De jeito nenhum. Esquece. Você não aperta mais o calote até sangrar. Não, esquece. Mas já tem os dentes, né, pra você. Os caras batiam sem dó. Não, batia sem dó. Saía fora, né? E aí eu comecei a estudar. Eu falei, peraí, vamos entender a mecânica da bicicleta. Como é que funciona a mecânica? Aí estudei. Fiz curso de mecânica de bike, né? Fiz curso de mecânica de bike. Aí eu falei assim, peraí, vamos começar a estudar o que é o bike fit. Aí eu comecei a estudar, por conta própria. Eu falei, não, eu preciso de um... De um feeling. Preciso de um negócio mais profundo, cara. Fica muito vago. Muito vago. Obrigado, muito vago. Puta, não dá, velho.
Não dá. Eu sempre gostei de estudar nessa parte de Sim. educação física, mecânica. Meu pai é engenheiro mecânico, então, né, a mecânica meio que tá ali, né? Tá Trabalhando trazendo com uma meu coisa pai, com a outra. com as mãos cheias de graxa. E aí, cara, começou a surgir meu interesse com o bike fit. Aí eu comecei a estudar. Fiz curso de bike fit, fiz curso de bike fit presencial, fiz curso de bike fit online, fiz outros cursos por fora, entendeu? Fiz um curso online pela Espanha também, para poder entender como que os caras lá fora pensam Bom do bike também. fit. O que eles pensam, o que eles fazem com o atleta, né? Porque o Brasil é um dos poucos países que existe a faculdade de educação física. É um dos poucos países, que nem nos Estados Unidos não tem. Se ele falar, sou formado, não, o cara tem a experiência dele, a vivência dele em tal esporte, ele se transforma num técnico e aí ele atua como Em cima o da área treinador, em cima da área que ele está trabalhando, que ele é especialista. Ele já veio, já... Ele não pode falar assim, sou É que especialista. nem, tipo, os caras lá, tem o cara que era ex-jogador de futebol americano, saiu da faculdade, aí ele virou o técnico do time da cidade. É isso aí, é isso aí. Aí vira técnico da cidade. Aí, pô, o cara começa a se sobressair porque tem muito conhecimento técnico com relação a aquele esporte, aquela modalidade, e aí ele vai evoluindo. E aí ele vai indo. Aí depois tem o nutricionista. Aí tem o fisiologista, que é outro cara, que é um médico do esporte, que entra junto, para poder dar base para ele poder trabalhar, entendeu? E aí segue. Caramba, cara, legal. A gente fala de bike fit, hoje em dia ainda é um mistério, as pessoas não conseguem compreender exatamente o porquê do bike fit. Na verdade, hoje em dia tem gente que nem sabe o que é o bike fit. Um dos maiores mitos do bike fit, o que é? O bike fit é só para elite. E não é só para elite. Exatamente. Não é, cara. Isso eu deixo muito claro. Não é só para elite. Sabe para quem que é o bike fit também? Para aquele ciclista que pega a bike e fala, vou dar um rolê. De boa. Só que é o seguinte, putz, estou sentindo um incômodo nas costas, estou sentindo um incômodo nas mãos. O que está errado comigo? Eu não quero parar de pedalar porque eu estou sentindo dor. Esse é o grande ponto do bike fit com relação ao ajuste do ciclista. O ciclista não pode pedalar sentindo dor. Entendeu? Então, quando a gente faz os ajustes, não é simplesmente, levanta o canote aí e vai embora. Mede na altura da cintura o canote. Cara, faz a... Eu tô nessa aí. Então, Eu tô nessa, olha, já tem uns vou anos. trazer as ferramentas e vou fazer o bike fit de você aqui, meu. Tem hora que a mão formiga, você vai, caramba, o que... Não, e assim, e o que acontece? Às vezes você acaba mexendo na sua bicicleta, fazendo mudança no equipamento, e às vezes a mudança nem é no equipamento. A mudança precisa ser feita em você. A sua postura, né? Porque o que acontece? Hoje em dia a galera tá pedalando demais, cara. É assim, sem preparo físico. Agora é o professor de educação física falando. Sem preparo. Simplesmente monta em cima da bicicleta e vai embora. Dá pra E ir, tem eu consigo muitos que fazer vai. isso. Vai, tem cara, muito. tem. Aí você vontade. imagina uma pessoa dessa bem ajustada numa bike. Vai voar. Vai cara. bem mais longe. Ó, não vou longe. No estúdio chegou um garoto, um rapaz, né? Um rapaz, tipo, tô iniciando no triatlon. Falei, você tá iniciando no triatlon? Vamos lá então. Tá com um preparador físico? Tá com um treinador? Tá com um técnico de triatlon? Tô. Tá fazendo tudo certinho. Agora eu falei assim, então agora nós vamos ajustar sua bike. E todo ajuste num equipamento que ele é feito, ele nunca é feito de uma forma agressiva. Por quê? Por quê? O que acontece? A sua estrutura física tem que acompanhar. Não adianta eu falar, vou subir um tanto assim seu canote, e se vira aí para pedalar. Não posso fazer isso. Ele tem que ser gradativo, por quê? Como eu falei, a musculatura do ciclista acompanhar, as articulações, os tendões. Quanto que esse ciclista tem de flexibilidade? Ele tem flexibilidade suficiente para deixar a bike naquilo que o computador fala para mim? Bota tanto de altura de canote para ele. E isso aconteceu, é tão interessante que isso daí aconteceu comigo, porque eu tenho a altura do cavalo muito alta e a parte de cima menor. Então minha bicicleta ela ficava tipo uma rampa assim. Subia muito, minha bike, o banco lá e aí o guidão aqui curtinho e a frente jogada lá para baixo. Aí o cara falou, mas como que esse cara anda? Aí antes de chegar nisso, o que eu tive que fazer?
muito alongamento. Foi daí de onde começou a fazer os alongamentos. Tive que É. alongar muito, para a parte de cima do meu corpo, alongar a envergadura, acompanhar o meu cavalo. É isso aí. É isso aí. Você precisa melhorar a flexibilidade que a gente fala de cadeia posterior, ou seja, panturrilha, tendão calcâneo, panturrilha, posteriores de coxa, glúteo, lombar e paravertebrais, que é a musculatura que fica na lateral da coluna. Parente, esse caroço, esse músculo que a gente tem. Né? Desculpa, eretores da espinha ali, que ele fica do lado da coluna, ele que sustenta a coluna em pé ali, ó. Se você não tem flexibilidade, como é que você vai colocar um ciclista, vamos supor, performance, numa posição de performance? Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Trazer ele mais aerodinâmico não vai. Não vai rolar. Como é que você vai colocar um cara que, vamos supor, que tá numa TT, numa bike de triatlo, que as costas do cara ficam praticamente paralelo ao solo? Como é que você vai colocar? Você vai deixar ele assim? Qual que é o sentido dele andar assim com a frente levantada? Nenhum, ele tem que estar aerodinâmico. Então anda de road. Não tem necessidade de você andar de triatlon assim, bike de triatlon. Você entendeu? É isso que a gente tem que pensar também. É bem complexo, assim. Não é só um bike fit, né? Não. Tem muita coisa. A frase que eu uso é que assim, que bike fit é só o começo. Lá no estúdio, cara, você vai ver, tá assim, ó, gigante, um adesivão em cima, assim, ó. Bike fit é só o começo, porque na hora que eu falo, na hora que você sai daqui, você não vai simplesmente subir na bike e sair pedalando. Você vai parar e vai pensar. Tem ciclista que chega no estúdio que não sabe pedalar. Ou seja, não entende o movimento de pedalada. Não entende. Só empurra. Vai falar de mim quando eu chegar lá. Só empurra. Tô vendo Só que eu empurra nem pedal. E o Cinderela? Já ouviu falar do pé de Cinderela? Opa! Demais. fui. Meu pai. Isso é encurtamento de cadeia posterior. Tem a mania do cara. Apesar que depois que eu peguei a sapatilha lá... Tô falando não é que é, né? Pode ser. Né? Pode ser. É só uma hipótese. Eu peguei a sapatilha e eu tive mais postura na perna, mas mesmo assim, a primeira lá, eu levantava mais. Aí a outra sapatilha já descia Já mais deixa um pouco, né? mais. Mas você tem que estar corrigindo, cara. É o que eu falo chato, assim. é chato. Então, assim, para você evoluir no ciclismo, você tem que fazer tudo certo. Ou seja, o movimento de pedalada certo. Acionar a musculatura certa que você está em cima da bike. Que eu falo que às vezes o ciclista está pedalando, o ciclista derrete. Está lá pedalando, começa... Aí tá tudo despinguelado na bicicleta, pedalando de qualquer jeito, cansado. O que acontece? A musculatura não tem força e nem resistência suficiente para manter o ciclista naquela postura muito tempo. A gente que é do mountain bike, né? A gente toma muita pancada por causa do terreno. Então, o da road, ele não toma tanta pancada, mas ele permanece numa mesma postura muito mais tempo. Entendeu? E de greve? Sim. Cara, velho, vou andar de greve na terra, tem hora que eu tô descendo para toda a britadeira. É uma bike dura, né? É uma bike dura. Hoje em dia, assim, é uma bike... Por mais que as mais modernas tenham suspensão já para eles, ou aquele amortecedor na espiga, até no canote, tem bike que tem amortecedor ali, tem uma... Eu tava conversando com o Marcos sobre esses amortecedores. Ajuda, mas a Não é a mountain mesma coisa da mountain bike é mountain nem sei se é da época de vocês, né? Mas assim, um landauzão, velho. É um landau se você for comparar com outras bikes, né? É uma bike super confortável pra você pedalar que você... Vai embora. Vai embora. Verdade. Eu tava falando com alguns amigos meus e aí eu sempre falava assim, a importância do bike fit. Aí os caras, não, mas eu vi na internet, só o cara fala para subir o banco da altura do ossinho aqui, da lateral. Explica um pouco pra gente sobre essa polêmica aí que os caras... Então, isso aí é assim, é um jeito caseiro, né? Assim, é um jeito caseiro que a galera faz para se ajustar na bicicleta de alguma forma, né? O serviço de bike fit hoje em dia não é um serviço tão barato, mas eu falo que é um investimento para quem está no mundo do ciclismo, é um investimento bem gasto. É um investimento bem gasto. Que nem se você vai correr e compra um tênis próprio para corrida. Justamente. Então, assim, na hora que você faz a junção de homem e máquina, né? Homem e bike, no caso nosso aqui, tudo fica mais simples, cara. Você vai evoluir mais. E o ajuste que nem você comentou, tem ciclista que tem o cavalo maior e o tronco mais curto. Tem ciclista que é o contrário, que tem o tronco mais longo e a perna mais curta. Como é que você vai colocar esse cara em cima da bike?
Entendeu? Pô, tem ciclista, cara, que tem um... Pô, a gente às vezes não percebe, mas tem ciclista, cara, que tem um braço que você fala, caraca, mas é a envergadura desse cara. Aí o cara faz assim, que abre o braço e fala, meu Deus do céu. Às vezes, na hora que eu tô fazendo as medidas, que eu coloco as medidas no software que me ajuda, ele dá sinal pra mim, falou, essa medida tá certa, isso aqui tá acima do normal. Porque o que acontece? O software, ele faz umas... Ele coloca assim, vamos supor, o ciclista tem tanto de altura com tanto de cavalo, ele já pressupõe algumas medidas. Vamos supor, ele já vai pressupor medida do tronco, ele já vai pressupor medida de coxa e medida de perna. Então, na hora que eu começo a colocar lá, se dá divergência com o que ele acha padrão Brasil, tá? O software ele é desenvolvido com o padrão da estatura média do brasileiro. Então ele vai me falar, opa, isso aqui está acima da média, isso aqui está abaixo da média, tá certo? Tanto é que às vezes eu falo assim, opa, peraí, estou na dúvida, deixa eu fazer a medida de novo. Vou lá e refaço a medida. Isso eu explico tudo para o cliente. Não é que eu peguei a medida errada, que opa, aqui ele está me dando um alerta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque se eu coloco a medida errada, na hora que eu vou avançar para as próximas fases, o bike fit do cara vai ficar errado. O ciclista vai ficar errado. Caramba. Então eu tenho que ter um máximo de cuidado nisso. No ajuste de sapatilha, pô, se a gente falar, ah, beleza, bota o taquinho aí, ó, bota no meio e beleza. Agora a gente fala assim, e se o ciclista pisa para fora? Ele anda assim, que nem pé de pato. Ou se ele pisa para dentro. E aí? Agora vamos mais além. O ciclista está aqui, pé aqui. Ele pisa para dentro. O calcanhar dele vem para dentro. O joelho dele vai fazer o quê? Vai rodar para fora. Certo? A cabeça do fêmur vai fazer o quê aqui em cima no quadril? Vai rodar. Então ele tá assim, ele tá desalinhado. Se a gente for falar, puta, ele tá torto na bike. Mas só que o padrão de movimento dele é esse. Eu não posso fazer uma mudança tão drástica no taco, independente se é de speed ou mountain bike, que ele vai falar assim, opa, tá ruim. Por quê? Que nem eu falei, as articulações, os ossos e os tendões não estão adaptados para uma mudança tão drástica. Por isso que eu falei, vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vai jogando aos poucos. Vai jogando aos poucos. E para fazer assim, a gente tem sempre aquelas dúvidas de tipo, o bike fit, quando o cara, mesmo o cara, muda muita diferença a sapatilha do mountain bike pro da speed? Muda. Tanto é que hoje em dia tem ciclista usando sapatilha de speed no mountain bike. Caraca. Pode prestar atenção, tem alguns. Já vi em provas nossas, as que a gente corre. Já vi em prova. O ciclista. Por quê? A área de apoio no pedal é maior que o da mountain bike. Então, assim, não vi nenhum estudo científico provando que isso é verdade ou não. Mas relatam que, né, que o apoio é mais... A pressão ali, você tem uma área de contato maior, você consegue colocar mais potência no pedal. É verdade? Não sei. Dizem. Entendeu? Já deixa bem claro isso. Essa é a diferença. Um mito a ser resolvido, né? Porém, se a gente for pegar uma sapatilha de speed e pedalar no mountain bike, primeiro que não faz sentido nenhum, né? Por quê? O solado é diferente, o material é diferente. Na hora que tiver que empurrar ou desclipar... Já era. Ou até mesmo, tipo, bater o taquinho da mountain bike, da speed, é totalmente exposto para fora, né? Então, se você for subir com um taquinho daquele ali num lugar de rochoso com pedra, você não sobe. Você pode ficar sem o taquinho. Pode, você não sobe. E outra coisa, quanto que junta de lama ali? Será que é lama? No pedal de mountain bike, às vezes já dá ruim, que você não consegue clipar, dependendo da quantidade de lama. Que engaixam no chato, que encaixa, às vezes ele não desencaixa. Falando sobre bike fit, qual que é a maior dificuldade para um profissional de bike fit encontra num atleta já, vamos colocar assim, um atleta elite? Experiente. Um atleta que já é experiente para um atleta que não é tão experiente. Qual que é a diferença? Na verdade, assim, o ciclista mais experiente, ele consegue me dar um feedback muito mais refinado do que está acontecendo com ele em cima da bike. Aonde está incomodando? Ele já consegue entender um pouco melhor. Aí ele fala, pô, tanto é que às vezes o ciclista que tem uma bike, que tem um feeling maior em cima da bicicleta, o ajuste existe, tá? Mas às vezes é muito mais a postura de como ele está posicionado em cima da bicicleta. Às vezes pode ser o ajuste da bike. Fala, nossa, quanto você está pedalando com essa bike? Entendeu? Então,
existem os dois termos. E no ciclista mais iniciante ou que está pegando experiência no mundo do ciclismo, ele não consegue te dar um feedback tão Mais fino. Tão fino. Ele te dá um feedback, mas você fala assim, pô, beleza, eu já estou entendendo o que esse cara tá falando. Que daí é a parte de como... Por isso que eu falo assim, na hora que o ciclista chega, a gente começa a trocar ideia, começa a conversar. Ah, como é que é? Como é que você pedala? Quantos quilômetros? Para eu entender qual que é a intensidade e qual que é o volume de treino desse ciclista durante, sei lá, a semana ou durante o mês. Entendeu? Um pouquinho que eu falei, o cara já sabe que eu sou todo torto, pai. Não é assim. A gente bota no esquadro lá. Traz a marreta aí. Vai dizer que toma um espinho aqui. Puxa de um lado, puxa do outro. A ciborgue vai só... Deixa eu alinhar essa lata aqui. Já vai agendar junto com o Cauã lá pra nós fazer. Pode ir, cara, pode ir. Ó, explica assim, a gente fala do bike fit aí, as pessoas têm, que nem você falou, que tem esse tabu de tipo, é só pra quem já é elite, e você acabou de explicar dizendo que não é. As pessoas que fazem o bike fit, elas sobem na bike e aí continuam sentindo alguns desconfortos, porque o corpo não está adaptado com a forma correta de pedalar. Já teve vezes da pessoa falar, pô, você fez errado na minha bike. Não, na verdade assim, tanto é que a minha taxa de retorno ela é bem baixa, assim, né? Eu monitoro tudo isso. É bem baixa, né? E o que acontece? Cara, é muito louco, muito louco. No estúdio a bike está posicionada ali, né? Aí tem a parede e tal, né? Tem um quadro que eu uso de referência, porque tudo que eu faço pro ciclista e na bike do ciclista, eu estou explicando para ele. Por que eu estou fazendo aquilo? Para ele entender o porquê. E ele entender a importância do serviço. Simplesmente não vou fazer e falar, vai pedalar. Não, entendeu? Então, eu falo para ele assim, isso tem que ficar assim, você precisa melhorar isso. Então a gente vai fazer, como eu falei, fazer gradativa a mudança no equipamento. Tá? Mas é nítido que quando você ajusta ele em cima da bicicleta e ajusta o equipamento, eu falo que eu vou colocar uma câmera assim, ó, porque o semblante do ciclista muda na hora, cara. É impressionante. Sobe na bike aí de novo. Cara, é um sorriso, cara. O giro ali, é diferente. juro por Deus, eu me arrepio, cara. Porque isso é uma satisfação pra mim. Falei, O corpo responde na hora, velho. Na hora. Cara, imagina você tá sentado no selim da sua bike, né? Tá lá, com o quadril mal posicionado. Então, nós homens, ali a região do períneo, que é aquela região entre o ânus e o escroto, tem um desconforto ali. Cara, é um absurdo você pedalar, você fica todo dormente. Mulher, cara, a mulher na região genital, ela assa de uma forma de machucar e fazer ferida. Caramba, cara. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo, assim. O mal que um equipamento mal ajustado vai fazer para um ciclista. O ciclista vai falar, não vou pedalar, meu, tá tudo doendo aqui embaixo. Tanto o homem quanto a mulher. E tem uns que até se arriscam e, não, eu vou ir aí, que já teve amigos meus, vamos fazer a Aparecida em 2 dias, vamos. E aí chega lá e fala, cara, eu tô todo arregaçado, velho, tá doendo muito. E aí a gente que tem bike fit, a gente pensa assim, é o bike fit, aí o cara, não, é porque sua bicicleta é diferente da minha, é porque minha bicicleta não precisa fazer, olha, minha bicicleta é simplesinha. Tem como ser feito um bike fit na mais simples das bicicletas? Tem. O que vai mudar, vamos supor, que nem uma vez chegou uma Trek pra mim lá, cara, sei lá, eu acho que aquela Trek, pra você ter ideia da geometria da bike da Trek, era o tamanho 21, quem tava pedalando era uma mulher, cara, de sei lá, cara, 1,65 m. Você vai falar, só que é o seguinte, a geometria do quadro, uma bike era o 26. Então a geometria do quadro é 21, que a gente mede ali do city tube, ou seja, da onde entra o canote até o centro do movimento central, que é o tamanho do quadro, dela dá 21. Só que é o seguinte, é uma geometria muito antiga. Dá para fazer? Dá, lógico que dá. Aí você vai ajustando. Você tem uma série de ajustes que você começa a mexer na bike e a pessoa vai se encaixando. Né? E aí fica legal. Você tá na areia. Cara, você vai se encaixando e dá certo, cara.
Não interessa se a bike é... Que nem meu filho pedala numa bike Aro 24. Entendeu? Eu fiz o bike fit pra ele. Bota a bike no rolo, senta, pedala, desce. Seu pé tá errado. Que nem a gente fez uma prova agora domingo, eu já bati as fotos aqui e falei, ó, seu pé tá errado aqui. E aí eu começo a corrigir ele. Apesar de ser uma criança, eu preciso plantar a sementinha na cabeça dele para ele não crescer com um vício postural que ele tá curtindo pedalar. Que depois fica muito mais difícil de tirar quando fica mais velho. O meu ele vai ter que estar com a varinha assim, ó o pé. Se Pra você cima, pô. não, então, eu posso falar uma coisa que nem triatleta. Vamos pensar no triatleta. Quando ele chega para fazer o bike fit dele, eu preciso entender outra coisa. Como é que esse cara corre? Como é o tipo de corrida dele? Então, Putz, tem isso também. porque se eu mexo na mecânica de Caramba, pedalada não sabia dele, eu estou mexendo na corrida dele. Já chegou um triatleta lá também assim, ele tem aquele medidor de potência no pedal, né, nos dois pedais. E o ciclocomputador dele lá, cara, mostra tudo. Quanto ele põe de força num lado, quanto ele põe de força no outro. Se o pé dele está pisando mais para fora, se o pé dele está pisando mais para dentro, se ele está pondo muito força para frente, muito força para trás. Então, eu consegui igualar, assim, chegar bem perto, vai. Porque são movimentos diferentes, né? Não vou falar igualar porque não dá. Porque, assim, chegar bem perto, justamente isso. Da pedalada com o ciclo da passada dele, da corrida. Essa é a diferença, entendeu? Que nem de uma bike simples e de uma bike mais top, mais tecnológica, né? Vamos dizer assim. Sim. Pra você ajustar. Tem alguma diferença, assim, vamos supor, na competição, tem o cara que ele é mais escalador, certo? Nem vamos supor o Burray. O Burray é um cara escalador. Aí já tem outros que é tipo os caras mais de reta, os caras que pegam Passista, mesmo ali. que a gente chama de Passista, né? Sim. Então ele tem alguma diferença do bike fit? Então, O cara tudo que vai depender, sofrer- assim, tem. Aí, de repente, vamos pôr num cara mais escalador, eu não posso deixar a frente dele tão alta, porque ele vai pedalar uma boa parte de tempo em pé também. Se é um cara, isso que eu preciso entender. Se o escalador pedalar muito tempo em pé, tem escalador que só pedala em pé. Tem cara que pedala mais sentado. É isso que eu preciso entender. É isso que eu falo. O bike fit ele é individualizado. Eu preciso entender como que esse cara pedala. Ah, você é escalador? Sou escalador. Mas durante uma subida, você pedala quantos % do tempo em pé? Ah, não, pedalou mais sentado. Então não tem necessidade de deixar a frente dele tacada lá na frente. Baixada lá na frente. Entendeu? Porque se a gente for pensar, a bike reta assim. Só que ele está escalado, ele está assim. A bike está, vamos supor, está inclinada para frente. Uhum. Se ele está sentado aqui e a bike está levantada, a frente dele sobe aqui. E se eu coloco ele aqui assim, ó, ele fica bem mais posicionado. Na bicicleta, ele consegue fazer um ciclo de pedalada, ao invés de ser para baixo e para trás, ele faz aqui o ciclo da pedalada, ao invés de fazer assim. Entendeu a ideia do ciclo? Sim. Então, isso aí eu preciso entender como é que eu vou ajustar a bike para esse ciclista. Por isso que o ciclista, vamos supor, o passista ou o escalador, ele consegue me dar um feedback melhor quando eu faço uma pergunta mais técnica. Agora, se pegamos por a galera que pedala, simplesmente pedala e não tem esse tipo de conhecimento, eu falo, você gosta de subida? Eu gosto, mas você pedala quanto tempo em pé? Não sei. Você prefere subir sentado ou em pé na bike, a subida? Prefere fazer ela em pé ou sentado? Mas não sei. Eu prefiro fazer sentado. Eu prefiro sentar. Eu prefiro sentado. Então, aí é de cada um. E aí vai de acordo com que você vai atacar esse ciclista ou deixar ele menos atacado. Entendi. Caraca. É por isso que a gente fala da complexidade do bike fit, de você conversar com um profissional da área e entender de fato que cada um tem uma biomecânica e tem algo próximo da dele, mas é algo totalmente diferente, É isso aí. diferente da dele. O que é mais complexo assim no bike fit assim, para o ciclista entender? O ciclo da pedalada, em alguns casos. Como assim? O ciclo da pedalada. Cara, se a gente entrar na internet e procurar ciclo da pedalada, né? A pedalada ela tem um ponto zero, então vem no embalo, aqui você, paralelo ao solo, você tem o maior ponto de pressão do pedal, do pé no pedal. Então você continua a pedalada e termina a pedalada aqui, né? Por isso que às vezes a galera fala assim, de puxar pedal, essas coisas assim. Sim, eu ouvi muito. Então, se a gente for parar e pensar na mecânica do negócio,
não faz sentido mecânico você fazer uma força para cima e uma força para baixo. Você empurrar, o pessoal fala muito, você empurra e Como é que puxa, você vai né? puxar o pedal e vai empurrar aqui, se você está preso? E outra, a musculatura envolvida na parte de empurrar o pedal e de puxar é outra. Ou seja, na hora que você empurra o pedal, você está envolvendo quadríceps, que é a parte da frente da coxa. Vou falar do ciclo normal da pedalada, tá? Então, quadríceps, aí na hora que você faz a puxada aqui, ó, você está pedindo muito auxílio de posterior de coxa e glúteo. Por isso que eu, voltando para treinamento, já volto onde a gente está falando. O ciclista, ele tem que treinar muito glúteo, cara, muito posterior de coxa. Não só ficar na cadeira extensora e fazendo cadeira extensora. Ele cria um desequilíbrio muscular aí, que ele vai pifar uma hora. Você entendeu? E o músculo que faz a flexão do quadril, que é a hora que a gente levanta o joelho, é outro, cara. É um músculo pequeno e tem outro músculo que ele está preso nas últimas vértebras da coluna. Ele passa por dentro do quadril e prende no fêmur, que ele faz o joelho subir. Então é um músculo pequeno. E outra, você fica, puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa. Ai, minha lombar está doendo. Por que será? Está fazendo o movimento errado. Sacou? Pessoal. Entendeu? É o que eu falo assim, o buraco é um pouco mais embaixo, entendeu? Do que a galera tá fazendo. O outro desculpa te interromper. O outro exemplo que eu dou, cara, é a mesma coisa. Coloca numa balança 2 pesos de 10 de um lado e um peso de 10 de um lado e o outro do outro. O que vai acontecer com a balança? Nada. Ficar reta. Vai ficar reta. O ciclo da pedalada, ele tem começo, meio e fim. Tanto é que eu dou exemplo em alguns esportes, quando a gente está fazendo o bike fit. Eu falo assim, do tênis. Eu falo, você vai entender depois do que eu estou falando. Quando o tenista bate na raquete, ele não para o movimento aqui. Ele bate e continua com o movimento aqui. O jogador de golfe, ele prepara, bate e termina o movimento aqui atrás. Todo movimento tem começo, meio e fim. Se a gente respeita essa regrinha básica, dá tudo certo. Dá tudo certo. Quando a gente explica, um exemplo, eu costumo falar para as pessoas, quando eu falo, eu não consigo explicar do jeito que você está explicando. Então as pessoas falam assim, não conseguem entender a importância de fazer o bike fit, de ter um bike fit. Tipo, a gente que pedalou antes do bike fit, pedala depois do bike fit, a gente consegue sentir nitidamente que a gente evoluiu. Sim. Então aí o cara, mas evoluir, mas eu não sou nenhum atleta, eu não quero competir para evoluir, mas você quer subir uma subida sem sentir dor, velho, você quer andar sem sentir dor. Você quer subir, você quer pegar uma reta e falar, agora eu vou acelerar. Vou subir aqui, beleza, é uma subida, vou pegar e vou subir. E tem uma outra coisa, cara, um outro mito, cara, que eu sempre falo pra galera. Bike fit é uma parte do processo. É uma parte do processo. Quero evoluir, quero não sei o que lá. Você precisa treinar. Você precisa tomar chá de selim, você precisa estar em cima da bike. Sim. Você precisa melhorar sua técnica de pedalada, você precisa melhorar seu condicionamento físico. Trabalhar a parte física, trabalhar a flexibilidade, você precisa trabalhar a mobilidade de quadril, você precisa trabalhar a força. Foi um outro cara, um atleta lá no estúdio, e eu falei pra ele assim, cara, o seu treinador, como é que você tá treinando? Não é que eu fico dando palpite, né? Mas assim, não é dando palpite. Né? Falei assim, tô fazendo isso. Eu falei, meu cara tá fazendo um puta trabalho legal com você, cara. Eu entendo é que professor, eu gosto de dar informação pra galera. Eu não fico segurando pra mim e falando, não vou falar pra ninguém. Não, cara, vamos aí. Troca uma ideia com ele, estuda um pouco de pliometria. O que é o treinamento de pliometria? Que é treinamento com salto, que você melhora a potência. Como é feito isso? De que forma é feito isso? Não precisa fazer com peso, faz com o peso do corpo. Isso já vai te dar, um negócio absurdo, que é o que eu falei no começo que a gente da conversa. A galera tá pedalando e não está treinando. Tô com lesão, o bike fit vai resolver minha lesão. Já era, você já tá lesionado, cara. Não resolve. Não é assim. Eu tenho que fazer. Você tem que fortalecer, entendeu? Às vezes, já aconteceu uma ou outra vez, do ciclista chegar lá todo bagunçado com relação à lesão, e eu falar pra ele assim, cara, não tem o que fazer. Eu preciso que você se cuide. Se eu mexer na sua bike vai ficar pior. Eu preciso que você se cuide, se trate, pra você poder pedalar melhor. Mas faz alguma coisa. Eu falei, cara, esse não é o meu estilo de trabalho. Eu não posso fazer isso. Não posso. Vai acabar mexendo. Senão vai acontecer o quê? A minha taxa de retorno volta. Porque o que acontece? Você mexeu na minha bike.
Você entendeu? Exatamente. Você mexeu na minha bike, tô todo ruim. Já aconteceu o contrário também, de eu mexer na bike do ciclista, ele mexer na bike, porque não quis seguir, trocou selinho, fez um monte de coisa, foi fazer aquela bike, aquela prova Randoners, já ouviu falar dessa prova? Uma prova chama Randoners. É uma bike, é uma prova de autossuficiência que você faz uns trechos longos assim. Cara, ele não conseguiu terminar 200 quilômetros. Ele estava preparado fisicamente, porque o cara é triatleta super preparado. Mexeu no selinho da bike, se lascou, trocou um selinho, se deu mal. Caraca. De trocar o selinho, tirou um e pôs outro. Assim, de quanto em quanto tempo o cara tem que fazer o bike fit? Então, essa é uma outra pergunta que a galera me faz demais, demais. Quando? Eu não vou chegar e falar pra você, falar, chega aí, vamos fazer seu bike fit, não. Quais são as condições? Pô, Davi, melhorei, aumentei a intensidade e volume dos meus treinos, ou seja, tá pedalando mais vezes e tá pedalando mais intenso, né? Ou, putz, emagreci demais, ou engordei demais, fiquei muito tempo parado, putz, tô paradão, quero voltar para pedalar. Foi o que aconteceu com a minha mulher. Ela teve a cirurgia do câncer de mama, ficou um tempão sem treinar, faz o bike fit, porque o bike fit, ele é ajustado para sua condição naquele momento. Naquele momento. Se a condição muda, claro, você não vai mudar de estatura, você não vai aumentar mais, você não vai. Aumentou massa muscular, perdeu massa muscular, tudo isso interfere. Como é que tá? Flexibilidade, piorou, putz, melhorou. Depende da condição do ciclista no momento que ele tá. Pô, tô pedalando pra caramba, a galera, eu não preciso nem falar nada. Ô Davi, vamos fazer um check no meu bike fit aí? Vamos, chega aí. Tem cara que vem de 3 em 3 meses, tem cara que vem de 6, tem cara que vem uma vez por ano. Entendeu? Isso depende de ciclista para ciclista. Assim, o que aconteceu comigo? Eu fiz o bike fit vai fazer um tempo mesmo. E aí troquei, tipo, o guidão e o banco. E aí acompanhei a mesma ideia que tava. Tipo, marquei, aí medi lá e falei, vou colocar aqui e vai dar certo. E aí eu pedalo, eu sinto que tá legal. Então, mas depende, se assim, você trocou o guidão, primeiro, vamos entender por quê. Você colocou um guidão maior, você colocou um guidão menor, seu guidão, quanto que tem de back sweep seu guidão? Entendeu? Quanto tem de rise seu guidão? Qual que é o formato do seu guidão? Por que você trocou o seu selim? Ele é um selim maior? Ele é um selim menor? Ele é um selim de carbono? Por que você trocou o selim? É muita coisa. Eu entender o porquê. Para eu fazer um trabalho bem feito, eu preciso entender o porquê. Ah, eu troquei o guidão, mas eu coloquei um guidão igual. Ah, beleza. Ajusta ele, beleza. O bike fit do cara que ele vamos supor, ele faz só competição, beleza? Tipo, é uma prova curta, né? Vamos supor, a Pro aí, 50 km, vamos pôr, né? E para a pessoa que faz cicloviagem, ele muda bastante? Muda porque o ciclista performance, vamos dizer assim, né? O que a gente está falando, ou o ciclista que pedala, participa de provas, vamos supor. O competidor, o competidor, independente do grau de competição que ele está. Se ele está na FAN, se ele está no esporte, se ele está na Pro. Não deixa de ser a mesma coisa, o intuito é o mesmo. O intuito é o mesmo. Então eu vou fazer com que ele fique, que ele tenha mais performance de acordo com a capacidade dele em cima da bicicleta. O ciclista que faz um cicloturismo, eu não consigo deixar ele tão atacado na bike. Eu deixo ele um pouco mais de conforto, porque ele vai pedalar muito mais horas em cima da bicicleta. O ciclista vai fazer, sei lá, 200 km para Aparecida do Norte. Você fala, como é que eu vou deixar um ciclista que a gente chama de entusiasta, que é a galera que está no ciclismo, fazer um pedal e deixar esse cara atacado lá na frente? Vai falar, não estou conseguindo pedalar. Castiga, vai véio. dar 100 km, o cara vai falar, meu Deus do céu. Então, na minha bike, o que acontece? Se eu vou fazer um cicloviagem, cara, eu vou de boa. Mas na competição, eu fico moído, né? Então, mas sabe o que é isso? Isso aí, às vezes, não é nem ajuste físico, não é ajuste de bike. É a tensão que você fica em cima da bicicleta. Também. É a tensão, porque assim, hoje em dia, a gente fala que a parte psicológica, ela interfere muito. E realmente isso está dando muito... Né? É o que eu falo, vamos supor, o ciclista vê uma subida e fala, putz, subida, já derrotou, a subida já ganhou. Sua mente já derrubou. Já te derrubou, ali, né? Já te derrubou. E aí você fala, putz, aí você para, então é isso que eu falo, aí você para de pensar em técnica de pedalada, como é que você vai subir,
O que você vai fazer, se você vai pedalar sentado, se você vai pedalar em pé. Que marcha que você vai pôr na bicicleta. Se você vai atacar no começo, se você vai atacar no final, se você vai atacar no meio. Como é que você vai fazer? Caraca. É pensar, cara. É que eu falo. É que assim, às vezes a gente tá na bike e a gente dá umas desligadas, né? Sim. Teve uma época, só um fato aqui rapidão. Eu tava, foi até uma Tempermax que eu tava. Tava pedalando, pai, tava com a galera ali no bolo eu vou de esporte sempre, né? Sou pé bom, vou de esporte. Você tava ali, ó. Pá, Né? não, é sério, não, sou pé bom, sou pé bom. Você vai me ver catando lata qualquer dia lá. Aí tava lá assim, tal, não sei o que lá. E aí, cara, do nada a minha cabeça fez assim, ó. E eu pedalando. E na hora que eu olho assim pros lados, eu falei, caraca, não tem mais ninguém aqui, velho. Não é ninguém. Eu viajando, pensando não sei o que lá. Tipo, esqueci da prova. É ruim quando... Falei, caraca, meu. Que mágico. Vambora. Pedala. Pra ver se a gente alcança alguém, velho. E pedala. Porque a bike, ela faz esse papel de te relaxar em alguns pontos. Se você tá com a cabeça muito estressada, cara, pega a bike e vai dar um rolê. Você volta a outro, cara. Você volta a outro. É saúde, é exercício. Carrega é endorfina bateria que você volta. é endorfina que você libera, Você solta cara. o estresse do Total, cérebro, né? Você solta as total. eu não lembro quem foi que falou que a bicicleta, não só a bicicleta, bastante exercício aeróbico, né? Fala que é tão eficiente que consegue tirar as toxinas que o nosso cérebro cria. Consegue. Essas semanas atrás aqui foi bem conturbado, Cotia, né? Com esse vendaval que teve. Então, pra nós foi muito corrido, cara, misericórdia. Aí na segunda-feira eu peguei a bike e falei, vou descansar, mano. Aí mandaram até mensagem pra mim, falaram, pô, você trabalhou a semana toda, mano, vai descansar. Eu falei, eu tô descansando. Eu tô descansando. Eu peguei a bike e eu fui pra Sorocaba pedalando. Tô na minha vibe, me deixa em Cara, paz. eu fui... Vai no rolê. Você vai de boa, cara. É gostoso. Eu tô Você- pedalando, os caras, eu te liguei pra caramba, você não atendeu, eu falei, provavelmente você já sabe o que eu tava fazendo, né? Eu tava pedalando. É que nem aqueles memes, né? Que assim, tipo, a mulher liga, ai, tá me traindo, tá com outra mulher, o cara tá pensando na bike, né? Mas a bike é... Não, surreal, você nunca cara, vai. eu falo, qualquer esporte, cara, que você faça, e principalmente os esportes individuais, cara, você se reconecta. E a bike faz muito isso, cara, muito isso. Depois que meu filho começou a pedalar comigo, cara, eu falo assim, cara, é uma conexão... Você pedala com seu filho? Pedalo. Você tem filho também? Também pedala. Fala aí, é outra conexão, E aí cara. na Arapuca essa semana ele tá... Não, bem, essa é cara. legal pra caramba, ele vai aprender. Eu sou competitivo, né, mano? E aí eu sou meio chatão com esses bagulho. Aí ele, não, vou competir, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele começa. Eu falei, você tá errado. Não, quem você falei, você tá errado, mano. Não, você tá errado, mano. Então tá bom, então você vai ficar aí sozinho. Vou meter marcha, você vai ficar aí só. Não, tá bom, fala aí, pai, o que eu tenho que fazer, pai? Faz assim, assim, Ó, assim. O seu filho já tem uma experiência. E o meu que não tem nenhuma? A gente fazendo a prova, ele descendo em algumas descidas, não descidas difíceis, sem os dedos no manete de freio. Davi, bota a mão no manete, posição do pé, faz isso, faz aquilo. Aí ele ia fazendo. Agora ele está melhorando, ele está começando a entender o negócio. É porque ele é menor, né? Assim, ele não está naquela fase de querer me contestar em alguma coisa ainda. Né? Meu tá, Ainda, cara, meu tá na fase. Tanto é que ontem na prova ele pegou e falou assim, ô pai, eu tô preocupado. Eu falei, que foi, filhão? Ele falou assim, pô, você tá me ajudando, eu quero te ajudar em alguma coisa. Cara. Aí cai o cisco no olho, hein? Porra, meu. Pô, moleque, vai falar isso agora, Falando no mesmo? meio. Olha a Não, subida ó, aí, mano. que nem, Olha, é, os que caras nem- vão ver eu chorando na subida e vão Nessa falar que época, é da subida. nessa época que ele tá, eu não posso chegar pra ele e falar assim, fica aí, meu, vou meter marcha, tchau. Fala assim, ó, o pai não vai te abandonar nunca. Nunca. Independente se é na bike ou se é na vida. Então, assim, a bicicleta é legal que ensina a criança, vamos falar da criança, né? A ser um ser humano melhor. Cara, quantas vezes a gente tá nas provas, a gente nem conhece direito. Ô, e aí, meu, como é que você tá? Não sei o que. Ô, meu filho chegou na prova, ô pai, peraí que eu vou cumprimentar meu amigo. Eu falei, amigo? Já? Que amigo? Eu falei, vai lá, né? Só que assim, vai lá, né? E fica de olho, né, meu? Porque, né? Aí ele foi lá, ô, e aí? Um garoto, cara, de 16 anos. Ô, e aí? Como é que era o nome do menino? Esqueci. Falei, você lembra o nome dele? Ele falou, lembro, pai, é o tal, a gente correu junto, não tá pra... Falei, putz, grila, é melhor, meu.
Então, esse tipo de coisa, cara, que a bike faz muito legal. Essa conexão que a bike Como é? traz com E não é só pra pessoas, criança, né? cara, pra gente, cara. Pra gente adulto. Quantas pessoas vocês conheceram? Fala, quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece? E assim, você vai pra uma prova, você vê um, você vê outro, você vê outro. E bike tem história, né? É da hora. E ainda mais depois do programa, porque depois que criou-se a ideia do podcast, às vezes a gente vai no lugar e fala, pô, mano, eu vi você fazendo lá a coisa. Aí eu falei, é nóis, mano. É, meu. Pô, quando você vê lá e lembra de mim, aí eu. Como que é seu nome mesmo? É assim mesmo, cara. Me segue lá e às manda vezes, um oi, que aí eu vou nem lembrar tô na seu... internet, assim, eu tô na internet no Instagram do estúdio, cara, mas às vezes eu tô vou pras provas e tal. E aí, Davi, como é que tá? Os grupos de pedal, cara. E aí, Davi, como é que tá? Não sei o que lá. E aí, meu, beleza? Como é que você tá? Ah, pô, eu te sigo lá. A galera vem e fala assim, pô, meu, peguei seu contato pelo Instagram, vi seu trampo, gostei pra caramba, cara. Como é que eu faço pra marcar um horário com você? Tanto é que, quando eu montei o estúdio, né, a ideia do estúdio era ser um espaço reservado, especialista em bike fit. Não tem loja, não tem oficina. Ah, precisa regular minha marcha. Não regula. Ah, precisa arrumar meu freio. Não arruma. Ah, meu pedal, não sei o que lá. Pedal, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, precisa trocar um pedal? Beleza, isso aí tá dentro do bike fit. Ah, arrumar o taquinho? Tá dentro do bike fit. Mas, vou trocar o pedal, vou tirar um pedal plataforma normal e vou pôr um taco. Beleza, você põe? Ponho. Isso aí tudo bem. Mas, serviço... meu movimento central tá fazendo barulho. Não mexo. Por quê? Primeiro, eu não tenho ferramenta adequada para fazer isso. E outra, não é o foco do estúdio. O estúdio é para bike fit. Tanto é que, vamos supor, se eu for fazer com você, ou com você e seu filho, vai chegar lá e tal. Vem um amigo, fulano, ciclano. Não é festa, não é bagunça. Por quê? Porque eu preciso entender a real situação que o ciclista precisa. Às vezes ele precisa me contar uma coisa, o ciclista precisa me contar um negócio que pode ser constrangedor para um cara, para quem está perto. Entendeu? Exatamente. Por isso que eu deixo o ambiente o mais reservado possível para falar assim, É o que acontece, o motivo de eu ter trocado o banco da minha bike, que era o banco com a ponta para cima, positivo. e me incomodava, velho. É. E aí eu tinha que trocar por um banco que a ponta caísse a ponta. É. E aí me incomodou há anos, velho. E eu falei, pô, velho, acho que é normal, tá errado. Aí tinha hora que eu me posicionava na bike, beleza, não sentia nada. Mas aí, quando começava a ficar mais agressiva a prova, a ponto de ficar na roda de alguém, fazer mais força, subir mais. Aí quando eu levantava da bike, eu pedalo, mano, muito de pé, velho. E aí quando eu sentava de novo, aí já sentia. Então, falei, isso é uma coisa que você véio, falou, cara. Às vezes, o ciclista acha que a dor é normal. A dor não é normal, cara. Não é normal sentir Não é dor, normal né? sentir dor. Não é normal sentir dor. Por isso que eu falo, todo ajuste tem que ser gradativo. Não adianta você falar assim, fiz o bike fit, o cara mexeu na minha bike, fez... Não, calma. Vamos devagar. Vamos com calma. Vamos entender o que está rolando. Isso eu deixo bem claro pro ciclista. Bem claro, nós vamos fazer essa fase, vai ser isso. Tanto é que às vezes, cara, tem ciclista que eu chego a subir um tanto assim o canote, cara. A altura do canote, porque tava muito ruim. Muito ruim. Então eu falo, cara, eu já fiz uma mudança muito drástica aqui. Vamos fazer por partes? Pedala, depois você volta aqui e a gente mexe na frente da bike. A gente vai fazendo por partes. Ou, dá pra mexer na frente da bike? Se der pra mexer na frente da bike, eu já mexo. Senão eu falo, peraí, vamos devagar. Ou eu faço um pouco de um e um pouco do outro. Já chegou ciclista teimoso? Já. Falar, não. Isso aí é normal. Mano, eu sou racing e o boy mete o guidão lá, mete a mesa lá encostando na roda, igual o Galvãozinho lá. Então, então. Já viu a do Nino, cara? Já, do Nino. Pelo amor de Deus, o cara anda beijando a roda. Chega a ser anda beijando surreal, o pneu velho. ali, cara. É louco. Caraca. É surreal mesmo. É louco, é surreal. É tão negativo assim que parece que vai encostar no bagulho do... Não, no dá quadro. agonia de ver na hora que você viu. Além de ser negativo, é muito curta, velho. E outra coisa, cara, tem muita gente que fala assim, não, a mesa tem que ser curta. A mesa tem que ser curta por quê? Pensa, se você tá lá, você quer ficar race, você quer ficar pra frente, por que você vai trazer a mesa curta pra você ficar pra trás? Pra você ficar pedalando assim? Encolhido, né? Não, e uma outra coisa que eu falo, se você faz, vou usar um termo aqui agora, se você faz flexão de tronco, isso aqui, cara, você bloqueia o diafragma.
Diafragma é o principal músculo da respiração. Eu falo isso sempre, Cara, cara. como é que você vai andar assim, ó? Um dos maiores erros de todo mundo. O cara tá andando aqui, ele fica tenso aqui e faz isso aqui, ó. Trava aqui, ó. Aí fica com o braço aqui. Falei, mano, relaxa, traz o cotovelo, relaxa, cara, abre o peito, mano. Aí, é o que eu falo. Aí o cara vai aqui, daqui a pouco o cara tá assim, ó. Mas sabe por quê isso acontece? Porque o ciclista não tem consciência corporal. Na hora que você falar pra ele assim, relaxa o braço, relaxa o cotovelo, relaxa o ombro. Ai, sinto dor no trapézio aqui, dor no pescoço também, cara, tá pedalando assim, ó. Não, vai sentir dor mesmo, cara. É a mesma coisa, cara, fica com peso o dia inteiro assim, ó. Cara, seu bíceps vai doer, cara, você não vai aguentar de dor. Por quê? Porque a musculatura tá muito tempo contraída. A musculatura, ela é feita pra quê? Pra relaxar, ou seja, alongar e contrair. Alongar e contrair. Alongar e contrair. E ela tem um limite, tanto de alongamento quanto de contração. Se você respeita isso no movimento, deu bom. Que nem, a gente está falando de altura de canote. É melhor até na recuperação, em prova, o atleta... Justamente. Por isso que o atleta, quando ele entende muito bem sobre o corpo dele, que nem tipo o Burray, aí tem o João Noia lá e apoiou lá, eles conseguiram entender, chegar num feeling tão eficiente do corpo do Burray que as pessoas olham assim, não... Esse cara tá fazendo... É surreal, velho. Tem tramóia aí. E na verdade não é. Tipo, ele conseguiu entender tanto que ele falava pra mim, eu falei, Guelos, tenta fazer isso, melhorar nisso. E aí eu falei, cara, lá vai vir ele com essas abobrinhas. E só de botar em prática o que ele falava, eu já me sentia melhor. Sim. Já evoluía então, um pouco isso mais. é uma outra coisa também. Nem sempre o que dá pra um, dá pra você. Tem que ver como é que é cada um. Que nem, vamos supor, falando de bike fit, se a gente pegar o bike fit dos caras do Tour de France, vê esses caras pedalando. Tem cara que parece que ele tá dançando lambada em cima do selim, velho. O quadril fica assim, ó, pedalando em ponta, bailarina o tempo inteiro, joelho curtinho. Mas o que? A mecânica desse Meu cara... Pogacar, é só o pedalzinho curtinho. Cara, então, isso é uma outra polêmica que a gente vai falar também, não deixa de esquecer disso aí. Cara, se você pega ele, uma imagem dele e coloca ele no bike fit, ele é totalmente fora de padrão. Totalmente fora de padrão. Então, e como é que um cara desse pedala desse jeito? E monstro, Como é que... Monstro? Monstro é nós, velho. O cara é de outro planeta, cara. Mostra eu comendo depois de uma obra, Então, batendo, mano, você vai ver o monstro. porque ele é totalmente fora. Como é que esse ciclista, ele não tem lesão? Com a quantidade, com a intensidade e volume de pedal desses caras. Tour de France, 20 dias, cara. 21 dias. Sei lá, escalando, sei lá eu quanto por dia. 3 mil, 4 mil, 5 mil. Sei lá eu, cara. Prova de cento e pouco, esse 150. cara Cento e pouco. É no mínimo de 150 km por 180 dia, por cara. dia. É muita coisa, né? E outra, cara, é absurdo, cara. Então, por isso que a gente fala, nem sempre humanizar o atleta, é por isso que eu falo, você ter o conhecimento de como o corpo funciona, isso ajuda o atleta. Faz com que o atleta fale, porra, meu, agora vai. Ele destrava uma chave, um porquê do corpo dele que acaba trazendo vantagem em cima de outros atletas que não entendem ainda sobre isso, né? Como funciona a mecânica do corpo Independente, dele. porque a gente fala assim, dependente de ser atleta de prova ou ser o ciclista iniciante. Fala, caraca, meu, olha, eu tô pedalando, mas eu consegui pedalar mais quilômetros. Olha, eu fazia daqui até o Parque Semucan aqui perto em tantos quilômetros, tanto tempo. Putz, olha, consegui diminuir meu tempo, cara. Melhorei. Você entendeu? E não tô sentindo dor. Tem outra polêmica que muita gente fala, né? Eu já ouvi muito isso aí. Vamos supor, uma comparação. Vou fazer uma prova domingo agora, né? Aí putz, mano, eu vou fazer o bike fit na sexta. Cara, não vai, porque você vai ficar todo dolorido. Você não sabe como é que vai ser o bike fit. Pode ser que mexe no seu corpo e você pedala errado. Fala aí pra nós. É isso aí. É isso aí. Não vai. Então, porque assim, em tese, na prática, na verdade, você já está adaptado para aquela bike naquela posição. Né? Vou te contar de um caso recente. Foi um ciclista lá no estúdio, foi fazer Vale Europeu.
Vale Europeu, aqui embaixo em Santa Catarina, aqui no Brasil. Sim. Primeiro dia, 40 quilômetros com 400 de altimetria. Só que daí ele começou a pegar uns dias mais pesados, e aí ele começou a sentir dor na mão. Eu falei pra ele, cara, a gente tá numa situação muito delicada, nós vamos ter que tomar uma decisão junto. Ou a gente troca o guidão e vê, a gente precisava trocar o guidão dele, precisava colocar um guidão maior, tava com um guidão, cara, praticamente guidão daqueles pequenininho, velho. Eu falei, cara, tá ruim. Eu falo pro cliente, porque a gente falou, tá ruim. Só que a gente tem a seguinte opção, ou você, como você já tá acostumado com esse tipo de bike, a gente ajusta a bike e tal, e mantém o guidão, ou faz o rolê lá, começa a fazer o rolê e já pesquisa bicicletaria por perto. Já deixa lá, porque pode acontecer de você querer trocar o guidão. Do que se a gente trocar o guidão agora e você passar mal a viagem inteira. O que a gente vai fazer? A gente tem esses dois caminhos. Então eu deixo para tomar algumas decisões junto com o cliente. Que nem ele optou, a gente falou assim, ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, nos primeiros dias já vai ser um pouco mais pesado e eu vou ver como é que vai ser. Qualquer coisa eu pego e troco o guidão. Tanto é que ele estava viajando e eu acompanhando o cara. Mostrando isso aí, vai lá, não sei o que lá, tal. E ele falou, Davi, vou precisar... Ele já me deu a letra. Falou, Davi, vou precisar trocar o guidão. Falei, procura a bicicletaria, já dei a medida para ele já saiu com tudo. Falei, a medida do seu guidão é essa, o formato do seu guidão é esse, assim. Qualquer coisa me liga e me procura. Não deu outra. Davi, está ocupado? Pode falar. Fez uma ligação de vídeo comigo. Tem esse guidão e esse guidão, qual que eu pego? Falei, pega esse aqui. Tá na bicicletaria? Pode mandar trocar. Angulação do manete, expliquei para ele tudo direitinho, cara. Qual que é a angulação? Coloca tantos graus assim, assado para você. Aí ele foi lá, baixou o aplicativo de ângulo no celular. Apertou. O cara da bicicleta falou, o que é isso? Ele falou, não, pera, eu tô falando com o cara que fez meu Bike Fit lá em São Paulo, cara. Caraca, meu, que da hora, velho. Legal pra caraca, então. Online. Então, recomendado, se você vai fazer um Bike Fit e tem uma prova próxima, não faça. É bom não fazer. Eu falei, a não ser que fala assim, então, tudo depende do ciclista. Sim. Se é um ciclista que já tem um feeling maior da bike, já entende um pouco mais a bike, pô, Davi, vamos dar uma olhada, um ajuste pra ver o que tá rolando aqui. Se ele já fez um Bike Fit comigo, eu fico mais seguro de falar pra ele assim, pode vir, vem cá, chega aí, vem cá. Já aconteceu de atleta que corre e fala assim, tem uma prova domingo, como é que você tá na quinta-feira? Chega aí, pode vir. A gente marca um horário, ele vem, fala, tá sentindo algum incômodo? Cara, às vezes quando acontece isso, assim, assado, falei, vamos mexer assim, tal, a gente faz um ajuste e pronto. Porque não são ajustes drásticos. É pontual, entendeu? Então, assim dá pra fazer. Mas quando é um negócio... Nunca fiz o Bike Fit e eu sei que eu vou precisar mexer bastante, aí eu falo, faz depois da prova. Porque daí eu prefiro assim, faz. Mas, tô sentindo muito incômodo, vamos supor, na região do períneo. Falo, então peraí, vem cá. Mas a gente já deixa agendado um Bike Fit pra você. Porque é pra... ele não sentir tanto incômodo pra prova. Porque ele já sabe que tem alguma coisa. Então eu vou lá, ajusto alguma coisa pra ele, já tá com o Bike Fit agendado, já tá com o Bike Fit tudo no esquema, já tá pago, já tá tudo no esquema. Vem aqui, vai. Depois você volta e a gente finaliza. Davi, explica pra gente assim, sobre o Bike Fit do selim. Que é algo que, tipo, as pessoas falam assim, Bike Fit no selim, mano. Banca coloca o que for confortável. Explica pra gente. Na verdade, o que determina qual é o melhor selim, né? O que vai determinar? Vamos supor, eu falo que o selim é que nem um tênis. Você curte uma marca, eu curto outra marca. Mas não a marca do selim. Pode ser, você fala assim, às vezes o ciclista, olha, esse selim aqui, R$1.000. E para ele não é bom. Às vezes um selim de R$120 é a melhor coisa para ele. Você falou que é igual o tênis, então o selim seria o tênis e a roupa seria a meia, né? Justamente. Os dois tem que casar legal. Tem que casar legal. Porque vamos supor, o selim, o que determina qual que é o melhor selim? Às vezes o pessoal, principalmente isso acontece bastante com o iniciante. Vou colocar aquele selim que parece um sofazão. Aquilo é uma desgraça. Aquilo é uma desgraça, cara. Por quê? Porque você não vai conseguir angular ele certo, você não vai conseguir deixar ele
anteriorizado ou mais jogado para trás da forma certa, você não vai conseguir colocar o quadril do ciclista de uma forma adequada em cima do selim. Você entendeu? Então eu falo assim, mas esse selim é Vai duro. lá nas Casas Bahia e devolve esse sofá aí. Mas Bota esse selim é não sei selim. o que lá. Hoje em dia, cara, tá muito evoluído esse lance de selim. Muito evoluído. Tanto de selim quanto que nem a gente falou de pedal, né? De sapatilha. Do selim, cara, tem selim pra homem, tem selim pra mulher, tem selim pra speed, tem selim pra gravel, tem selim pra mountain bike. Qual é a diferença do quadril masculino pro quadril feminino? Primeiro, o quadril feminino ele é mais largo. Por quê? Porque a mulher dá à luz. Então os isquios, ou seja, os ossos do quadril, eles são mais largos. Outra coisa que diferencia também o quadril masculino do feminino, o que é? O isquio feminino ele é mais angulado do que o masculino. O masculino é um pouquinho mais fechado. Tanto é que homem, em alguns selins mais flats, mais planos, na parte ali que a gente chama na parte útil do selim, né, sem contar o bico dele, a ponta dele, ele é mais flat, ele é mais retão. Para a mulher, se o selim ele for mais caído nas laterais, o quadril da mulher ali se encaixa ali, que é uma beleza, cara. Que é uma beleza. Já chegou o cliente no estúdio com aquele selinzão bitela, acende até luzinha atrás do selim. É verdade. A minha veio com esse. Esse daí ela veio com. Ele comprou um sofá com Comfortline. Comfortline, tem até a luzinha atrás. E eu falei pra ela, falei assim, expliquei, e falei assim, olha, quer fazer um teste? Eu pego um selinho aqui, coloco, você pedala e vê o que você acha. Fez um pedal, não sei, não me adaptei, não sei o que lá. Por quê? Eu falei, você tá usando a bermuda de ciclista? É outra coisa que a gente tava falando de meia, tênis e tal, de equipamento, né? Eu falei assim, usa uma bermuda de ciclista, vai te dar mais conforto no pedal. Mas achou horrível. Bota um outro shorts por cima. Usa uma bermuda de qualidade. Às vezes tem algumas coisas que a gente pode falar assim, isso aqui não é tão bom, mas é uma qualidade boa. Sim. Porque se você usa um negócio muito badarosca, velho, Você sofre você sofre mais e gastou dinheiro à toa. Que nem, voltando pro... Você, bota usa um forro de gel, ou uma espuma mais densa, um negócio bom ali, que vai te dar um conforto melhor. E vai te dar uma durabilidade maior. Você paga mais caro, mas ele dura mais. Então, isso vai fazer com que você pedale mais confortável e sem dor também. Luva. Pega uma luvinha melhor para você pedalar, sabe? Faz uma diferença também. Tem um outro mito, assim, que as pessoas... Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Tem um outro mito, assim, que as pessoas diz que incomoda. Não que incomoda, que tem diferença, que é quase a mesma coisa do tênis e a meia, cada um tem o seu, mas a manopla. Tem diferença. Tem. Vamos supor. Cara, minha mão é uma mão pequena. Quanto que segura aqui? E o cara que tem uma mão gigante, cara. Olha lá. Você tem que pegar uma manopla... consultoria, hein? Você tem que ter uma manopla um pouco mais larga. Foi o que aconteceu. Eu usava uma manopla que ela... Eu falei, mano, eu preciso reduzir peso. Pilhado no peso da bike, eu quero uma 40 gramas a manopla. Coloquei uma manopla. Aí eu senti o guidão na mão, velho. Eu senti que eu tava apertando o guidão. Eu falei, mas que girinho. E pedalei, aí, mano, a dor bem no meio da mão aqui, assim, ó. Aí passa o nervo mediano. Bem no meio da mão. Falei, mano, isso é normal, acho que eu tô meio tenso, né, mano? E nada dessa dor. Vai ficar com dor mesmo, filho. E aí, eventualmente, eu ganhei uma manopla um pouco mais cheia, que tem até um... É uma manopla mais anatômica. Não que seja... Ela é mais volumosa, de uma qualidade... O diâmetro dela é maior. Ela é de uma qualidade melhor e ela tem, quando você pega assim, os seus dedos ficam exatamente no lugar próprio. Assim. Ela é anatômica, que o dedo encaixa aqui, assim. Isso. Sei. E aí, cara, velho, parece que eu tô pedalando com a meia na mão. Só que então, assim, a gente acha assim, esse tipo de produto. Só que ele não é comum em muitas lojas, entendeu? E é caro, velho. É caro. É caro. Mas... sabe um outro problema que a galera faz também? Cara, o pessoal segura o guidão, cara, ali a manopla, cara, como se tivesse tipo
Esmagando. Não Se eu precisa, soltar, cara. eu caio. Eu vi não muito desse aqui, precisa cara. isso, Eu segurava, eu ficava muito tenso ali, assim. Triangulado. Aí você passa Isso atenção aqui pra chega- cá, pra cá, Isso. pra cá, pra cá. Pô, só que você olhava tá pro Você tá Marquinhos numa pedalando reta, assim, você tá você meio- viu os músculos dele assim. É. Pô, tá malhando, filho? É isso aí, cara. Fazendo tríceps É aí. isso Hoje, tipo, você vai pra um longão, mano, você até apoia a mão aqui assim, né? Fica... É, você fica mais tranquilo, Mais cara. Pô, com barrende. É. Ah, não, aí já... A galera usa bastante, cara. O pessoal usa bastante. Você- muito. Mas sabe uma outra coisa legal também? Que nem assim, isso é de ciclista para ciclista, que eu falei de ciclista para ciclista. Sim. Cada um pretende que prefere, tem gente que não prefere. Mas o Barend, cara, ele tem que estar posicionado numa angulação ideal para o punho. Ele não pode estar de qualquer jeito. Então na hora que ele vai lá, mas você vai mexer aí também? Lógico, vou alinhar para você também. Vou deixar confortável para você poder pegar e exigir dele. Você quer usar? Se vai usar direito. Usar meia boca é melhor não usar, arranca fora. Tá dando trabalho, tá com peso na bicicleta e tá te... Então, uma outra coisa, o Barend, na hora que você coloca, ele come 2 centímetros do guidão. Ou seja, de cada lado. Entendeu? Então, uma abertura de pegada no guidão que seria para ser assim, ele já tá assim. Então, se o ciclista quer usar um Barend, eu calculo 4 centímetros a mais do guidão ideal dele. Para ele ter a pegada certa e ter mais o Barend. Caraca. Não tinha pensado nisso. Eu também nunca passou pela minha cabeça sobre. Já pedalei com barrende e era legal, velho. Não, é legal, cara. Assim, pra subir ajuda pra Eu acho que caramba, galera. Pra cicloviagem ele seria excelente. Tranquilo. Eu não sou contra. Eu gosto de usar o equipamento certo pra hora certa. Te deixa confortável. É. E vamos para a polêmica, né, do... Pogacar! Quantos centímetros é? Do pé de 160? 160. No, tá de. Eu sou fã desse cara. Não, Então, esse cara cuidado. ganhou fã pra caraca. Fala mal dele não, que eu Não, sou. jamais. Será que essa moda vem por... Já Então- tem nego procurando? Tem. Já tem, já. E perguntando por quê. Aí você fala assim, tá, vamos pensar. Um ciclista que tem uma estatura que o pé de vela dele teria que ser 172,5. Nós estamos falando de road, de speed. Tá? 172,5. Por que você vai reduzir para 160? Por quê? Tudo bem, o braço de alavanca dele vai ficar menor. Então, onde você faz mais força? Com o braço de alavanca maior ou menor? Menor. Menor. Então, o que acontece? Ele vai fazer mais força no pedal. Ele vai gerar mais watts no pedal ali. Entendeu? Então, esse cara, esse ciclista, né? Ele precisa ter uma pedalada muito boa, cara. Muito boa. Tem que ter muita força. Tem que ter muita força. Tem que ter muita força. Para você poder ir manter. E outra, e o giro, a rotação por minuto aumenta drasticamente. Porque ele vai ficar assim, ó. Ele vai girar mais do que se ele girar assim. Eu vou aumentar o meu. Você entendeu? Aqui vai Você entendeu? É esse que faz vassoura, sentido. mano. Faz E sentido. outra, a gente não tá falando de um mero mortal, cara. A gente não pode levar isso pra todo mundo, pra galera. Dou uns tiros na marginal, faço isso, eu tenho uma performance muito boa, mas isso serve pra você? Quanto tempo você vai conseguir rodar dessa Manter. maneira? Mas assim, responde no caso. Vamos colocar um exemplo. O cara como é que eu posso dizer? Um anão. Vamos colocar ali. O cara é um anão, aí tem... Não vou nem falar um anão. O cara é uma estatura bem baixa, 1,50 e poucos. E aí ele já usa a bicicleta 15, tamanho 15. Ele não deveria usar um pé de vela menor? Aí sim, claro, lógico. Só que o Pogacar, né, que você falou, não tem 1,50 m. Ele é mais alto. É muito polêmico, né? E muito arriscado, Claro, velho, porque se você quanto tá mais. arriscando mal. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é a coisa que eu mais pego no estúdio com relação a pé de vela? Qual que é o padrão? Bike P, pé de vela P. Bike G, pé de vela G. E a bike média? Bota o que tiver aí, meu. Ele se adapta. É sério, É mesmo? é sério. Já peguei bike 17 com pé de vela 170. Nem 172,5 era. Tô falando de mountain bike. Sendo que pro ciclista precisava de um 175. Que é o pé de vela que eu uso no 75. Você entendeu?
Caraca. É esse o lance. Aí você vai falar pro ciclista assim, precisa trocar? Fala, cara, assim, não vai parar, não é uma peça que você vai falar, putz, vai te interferir muito na sua performance pro tipo de pedal que ele tá fazendo. Agora, você fala assim, cara, se você quiser partir para um nível competitivo, aí eu aconselho você a trocar, porque você vai ter uma maior eficiência. Na mountain bike você não precisa de tanta velocidade, você precisa de que te ajude para subir. Por isso que você tem. Que você é single, né? Tem uma coroa menor na frente e tem a panelona daquele tamanho atrás para te ajudar em subida. Entendeu? Tanto é que agora já tem até as bikes os cassetes de 13 velocidades. Caraca, Já tem. Não fala isso, cara. Tô falando. Não fala isso, cara. Eu preciso estar antenado, né, meu? Esse cara vai... Olha, mano. Olha, vai... Tô falando. Coitado do Mercado De 13. Livre. Coitado dos... Mas eu acho que ainda não tem tanto pra vender assim. Agora não. eu fiquei imaginando os caras do Google lá. Ei, você foi falar, daqui a pouco vem Marquinhos lá no Google lá. Ok, Google. 13 Cassete de 13 velocidades. Pedalar, Caraca, mano. pedalar devagarzinho. Não, mas devagarinho. Cara, se você vê, devagar 12 vai já é longe, coisa né? pra caramba, cara. É. 12 já é coisa pra caramba, cara. 12 já é coisa pra caramba, cara. Se te ajuda, Tem que ser, particularmente eu, assim, eu uso a vovozinha, mas tem que ser uma subida bem Bem punk, né? porcentagem. É por causa do seu tipo de pedalada também, Porcentagem de 28, né? Tem que ser uma tem que ser uma inclinação porcentagem, grande. uma inclinação bem. E depende, tem que ser uma subida muito longa com inclinação muito alta, porque se ela for curta ainda é subexplodindo ainda, velho. É bem difícil usar. É doido. Mano, Por isso que eu vou pra viagem. explica pra mim assim, a gente falou dos bike fit e você das seus graus de conhecimentos. Nunca passou pela sua cabeça assim, eu vou ser professor de ciclismo. Vou pegar os moleques aí e vou botar os moleques onde tem que colocar, ensinar pros caras do jeito que tem que ser. Cara, então, um outro braço do estúdio, vou aqui em primeira mão, assim... Na verdade, não é fazer treinamento técnico para ciclismo, cara. É parte física. Que eu acho que é onde mais pega também. Exatamente. Eu acho que é onde mais pega, cara. É fazer um braço do estúdio que eu quero colocar em prática, assim, já estou vendo possibilidades, que requer tempo, requer espaço, requer dinheiro. Então, a ideia é já montar um braço para fazer parte física para ciclista. A parte técnica é mais legal, assim. Eu deixo para a galera que está mais Meio que técnica, uma que tem mais academia. experiência técnica no ciclismo, tanto com triatlon, quanto com bike road, quanto com mountain bike. Entendeu? Legal. Agora sim, um outro braço também do estúdio que é pegar iniciantes e iniciados, que eu falo. Então, tenho medo de andar na rua. Vamos aí. Não sei me comportar em grupo de pedal na rua. Eu já tenho Grupo medo de pedal. descida. Então. Cara. E eu vou te falar, cara, o meu filho também tem muito medo de descida, cara. Eu acho legal isso, sabe por quê? Porque te dá um senso de segurança pra você. Bom, você não vai se arriscar. Porque aonde que dá o ruim? É na descida. Porque, espinguela lá pra É lá. o muro que me receba. Aí o ciclista não sabe frear, não sabe técnica pra coordenar, virar. não tem técnica para fazer curva, não consegue usar o freio da frente numa descida. Se eu frear da frente eu vou capotar para frente. Não é assim, cara. Tem que ter técnica, tem que aprender posicionamento do pedal, posicionamento do corpo. Joga o quadril lá para trás do selim. Pera, você está fazendo downhill? É uma coisa. Você está numa mountain bike? É outra. Que tipo de terreno que você tá passando agora? E se a frente fica boba, o que acontece? Se você tira peso da frente da bike e joga para trás, você cair rapidão, você tá numa areia. Já era, é capote. Terreno de pedra solta. Aquelas pedrinhas bem pequenininhas que a gente pega lá na Chato. Tempermax também. Se você Escorrega não pra tiver caramba. técnica, um abraço, cara. Várias vezes eu já tive descendo e descer bem, aí chegar em cima, ter que desclipar e usar o pé, que nem os caras fazem na motocross, velho. Não, e outra, Que tá senão- descendo despinguelado, tem a curva.
Pode ser, Esse até é meu medo, pode ser até uma curva abertona, assim, não precisa nem ser um cotovelo. Pode ser uma curva abertona. Você não vai ter ideia de abrir um pouco mais, fazer tangente, para fazer curva. Não E vai. outra, você tá ali, você tá preocupado com quem tá vindo atrás. Justamente. Se você fala, puta, eu vou jogar bastante pra esquerda, aí quando você olha, o cara tá do seu Tá lado. do seu lado. Aí você fica preocupado com quem tá vindo atrás, e eu viro ou não viro, quando você pensa mais uma vez, você já tá no Já chão. tá no chão. Então, voltando à ideia dos braços que vai ter o projeto do seu estúdio, então o futuro é, tipo, preparar fisicamente o corpo desses atletas. Cara, né? a gente tem muito técnico de ciclista muito bom aqui no Brasil, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. E a ideia é justamente fazer com que os técnicos trabalhem melhor. Ou seja, se eu consigo dar pro atleta dele uma preparação física adequada, é uma dor de cabeça menos que ele tem. Sim. É isso mesmo, é que nem pegar um jogador de futebol, fisicamente ele tá. Agora eu só preciso colocar pega os técnica caras, nesse então, cara. falando de futebol, mudando de esporte, pega os jogadores de futebol que, agora nem tanto, mas assim, mas antigamente saíam do Brasil, parecendo um chassi de grilo, ia pra fora, Tudo monstro. todo mundo lá, tá tomando Você bomba, bate tá não e sei o que vai pra lá. trás. Mas por quê? Porque lá tem jogo de corpo. Se dá um jogo de corpo num brasileiro chassi de grilo, cara, o cara vai embora, o cara vai cair. Ele não aguenta. Tela E no preta. ciclismo, e no ciclismo, assim, tem muitos caras técnicos muito mais competentes que eu na parte técnica. Não que eu não seja competente, eu sou competente, mas assim, cara, Sim. eu prefiro pegar e dar o suporte para ele com relação à parte física, fazer com que o atleta dele vá bem pra caramba, e aí ele leva meu nome junto como preparador físico, cara. Ó, na minha fase de preparador físico, cara, já treinei um cara que correu uma ultramaratona no deserto do Atacama, 4 dias de prova, 50 anos. Fechou a prova. Fechou a prova, cara. Treinei jogador de golfe, treinei jogador de tênis, treinei um menino de 12 anos que corria na Honda Cup, lá em Interlagos. Aí, depois que eu comecei a treinar ele, comecei a dar assessoria pro pessoal da Superbike aqui no Brasil. Os caras iam para Interlagos correr. Eu dava toda a assessoria e suporte com eles no dia da prova, durante a prova. Tipo, treinamento pós-prova, treinamento... Como é que você vai fazer o ciclo de treinamento dele de acordo com o calendário de prova. Caramba, É isso cara. que eu estudei para isso. É isso que eu estudei, para formar físico para aguentar determinados esportes. Essa é a minha função. Caramba. Agora, a parte técnica, pode pegar qualquer outro técnico e falar, vai embora. E aí ele me dá feedback. Falou, pô, ó, o fulano tá assim, assim, assado. Ó, ele tá assim, assim, assado. Então, o Bike Fit, a ideia é fazer com que ele dê todo o suporte por trás do ciclista para ele, ou ele pedalar bem, cara. Não só. Desde do cara que tá conforto até o performance. lutando pela performance ali, os primeiros, até o cara que quer fazer uma cicloviagem, pedalar de... Eu quero pedalar com a galera, grupo da cidade, hoje vai ter pedal na Marginal, vamos aí. Hoje vai ter pedal de subida, Não, vamos vai ter aí. pedal na marginal, vai não, que é 50 de média, filho. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Davi, foi um prazer receber você aqui, cara. O prazer mesmo foi meu, cara. A galera, aprendi um pouquinho, a cara. galera que assistiu aí, cara, é isso daí. Essa é a importância do Bike Fit. Não é só pegar uma treininha e medir seu canote, gente. Cara, foi um prazer. Valeu. Vamos torcer pro projeto dar certo. Já deu. Já deu. Foi um prazer mesmo ter conhecido você e espero que a gente vai conversando por aí. Vamos, a gente vai se encontrar nas provas. Vai. Vamos. Você vai pra Tepermark? Vou. Legal, Vou lá bacana. bater lá, tá lá. Esse é modesto, viu, cara? Vou bater lá, tá lá, vamos lá. Né, ele fica lá Eu atrás, queria poder acompanha- treinar mais, cara, verdade. Eu queria poder treinar mais, cara, mas não consigo. O tempo é terrível, né, cara? É Não o consigo, maior cara. vilão, né? Tem que ser de tempo. Tem que isso daí. ter determinação, senão não... Eu queria poder Cara, quero agradecer também. Que isso, Muito mano. obrigado por ter aceitado. E não vai lá fazer o Esclareceu. eu vou, né? Não, cara, já tem que ir falei lá, pra eu vocês, vou cara, lá, só vou. isso, cara. Esclareceu muitas Muitas mentes. Se tiver mais dúvida depois, aí chama a gente vem pra gente ficar falando mais. Quero agradecer também a Sara Lima,
a irmã do coração aí, que essa daí é terrível. Essa abraçou nossa ideia para montar isso aqui, cara, e tá muito legal, mano. Eu acho que ela não tava bem no dia, não. Eu acompanhei vocês, né? E aí eu comecei a acompanhar mais a fundo depois que vocês lançaram o vídeo Do reconhecimento. Pô, cara. Foi uma ideia muito louca, cara. Aí veio o Daniel, veio a Renata Falzoni, veio uma galera. A Renata né, foi lá na casa dela, cara. Foi muito Não, top. foi preciso ser A recebido. Renata. Aí tem o Josimar também. Que o Josimar. Da Malha Bike. Josimar, vou Cara. falar, a prova dele é bem bacana, viu, cara? Eu gosto pra caramba. eu gosto de... Eu só não corri a primeira esse ano, cara. As outras eu corri tudo. Ano que vem eu vou correr tudo de novo. Ele Tô nem aí. é um parceiro também que tá ajudando muito. Ali é a sem gente. palavra. Ali Tem o Luciano também, da Seguralta, que... são pessoas que acreditou também bastante Sim, no nosso cara, projeto. Então, isso é muito legal, cara. Porque assim, no estúdio, cara, grupos de pedal, bicicletarias que acreditaram no trabalho do estúdio, e é isso que a gente fala. É gostoso Sozinho de ver, a gente não é ninguém, cara. Não Na hora que a é. gente começa a fazer parceria, contato com a galera, pô, Sim. todo mundo cresce, cara. Todo É isso mundo mesmo. cresce, cara. Sim. Todo mundo cresce. Aí tem o grupo Exigni, que é comunicação visual também. Tem a V7 Bicicleta, não sei se você conhece daqui. Não conheço. É o Fabinho, cara, é o que cuida Cara, da nossa sensacional. máquina. Ele Então, Ó, vou marcar um bate-papo com ele. Cara, ele ali é da hora. O cara é Pensando sensacional, no cara, velho. O cara é... ele é muito da hora. E tem a TWA Sport também, que é do Josimar lá, sim. né, que faz a cronometragem. É a cronometragem. E é isso aí, galera. Obrigado e vamos pro próximo, né? Isso aí. Boa noite a todos. Valeu, Se você galera. quer agradecer alguém, mandar... Ah, cara, eu quero agradecer vocês, cara, por me chamarem aqui, a gente conversar, que foi legal pra caramba. Cara, Espero ter respondido, ter tirado as dúvidas de vocês. Aí se ficou mais Algumas. Se ficou dúvida aí, vocês me falam, depois a gente vai falando. Vamos agendar outra fofoca. Ah, vamos, por mim é só falar e eu venho. E, cara, e a galera que apoia o estúdio, cara. Sim. Tem uma galerona que apoia o estúdio, tanto bicicletaria quanto grupo de pedal. Se falar, vai acabar esquecendo Putz, um. eu devia ter trazido um papel escrito aqui, porque é gente pra caramba, cara. E eu agradeço todo mundo de coração, cara. Assim, É isso aí. eu sou super grato a todo mundo, cara. Porque, como eu falei, sozinho a gente não é ninguém. Então, se... Bacana quando você vai com uma ideia, né? Você fala, cara, será que ele vai abraçar essa ideia? Aí você põe lá na mesa a proposta e o cara fala, e cara, aí vai fazendo, a gente vai vem fazendo o aqui, nosso cara. nome, vai Sim. fazendo, que nem vocês aqui com o podcast, eu no estúdio, ou o mecânico da bicicletaria, o Sim. grupo de pedal. E, Sim. cara, o negócio vai crescendo, Vai né? crescendo. Um ajudando o Vai outro. Não. tomando corpo, né? é legal que o mundo da bike é isso aí, né, cara? Você, amizade, vai, parece que a gente já se conhece há sei lá quantos anos, né? É É muito bacana. louco isso. Conhece né? de quando? Semana passada. Semana mano. passada a gente se encontrou ali pro pedal. É isso aí, É galera. isso aí, gente. Valeu, Valeu, valeu. obrigado, hein, Boa mano. noite. Obrigado, galera. Valeu.